Neste vídeo eu vou dar algumas dicas para que você possa se conhecer melhor. Existem aspectos da gente que só a gente mesmo conhece, como existem outros aspectos que as pessoas veem na gente, mas que a gente não percebe. Às vezes as pessoas podem achar, por exemplo, que a gente é insegura, mas a gente não se sente assim, acha que não é, que é segura. Porque existem aspectos nossos que nós próprios desconhecemos. Também existem algumas partes nossas que ficam no inconsciente. São coisas que a gente próprio não consegue acessar. Mas a gente pode ter acesso a esse lado da gente inconsciente. Como? Primeiro, através dos sonhos. Analisando os sonhos, a gente consegue descobrir coisas sobre nós mesmos que muitas vezes estão escondidas. Por exemplo, uma pessoa pode achar que confia muito na outra, mas ela pode ter um sonho no qual ela está passando um aperto grande, por exemplo, e a outra pessoa está olhando e não está ajudando, está sorrindo de longe. Então pode ser que essa pessoa pense que ela confia plenamente na outra e às vezes não confia. Isso é só um exemplo, mas a análise dos sonhos é um trabalho mais profundo do que isso. Só estou dando um exemplo. Por exemplo, a pessoa pode achar que ela está segura com alguma mudança na vida dela. Mas aí ela tem um sonho que ela está perdida, não consegue encontrar o caminho de casa. Pode ter um significado que ela não esteja assim tão segura quanto ela pensa. Então, se você anotar os seus sonhos e prestar atenção na situação que você está vivendo, pode ser que você tenha acesso a informações que no seu consciente que são inconscientes, que você não está percebendo, né? Outra forma de você se conhecer melhor é através de análise dos atos falhos. Atos falhos, por exemplo, são coisas quando a gente quer dizer uma coisa e sem querer fala outra. Por exemplo, uma pessoa falou assim para mim uma vez: eu quero ver a minha amiga bem. Em vez de falar isso, sem querer ela falou: eu quero ver a minha amiga morta. Então, isso foi um ato falho, quer dizer, o inconsciente dela, na verdade, por algum motivo, não concordava com o lado consciente dela, né? Conscientemente ela achava que queria ver a amiga bem, mas sem querer ela falou: eu quero ver minha amiga morta. Outro exemplo, a pessoa vai falar assim: eu sei o que aconteceu, e sem querer ela fala: eu não sei o que aconteceu. Isso também é um ato falho, quer dizer, o lado consciente dela diz uma coisa, mas o inconsciente, né, na verdade, não concorda com o que ela está dizendo. Outra coisa, a pessoa tem uma reunião importante para os negócios dela. Aí, sem querer, ela se esquece por completo da reunião. Isso também é um ato falho. Então, por algum motivo, ela não quis comparecer naquela reunião, né? Talvez ela não tivesse feliz com aquele trabalho, ou talvez ela tivesse com medo da responsabilidade. Então, sem querer, o inconsciente dela agiu e ela se esqueceu da reunião. Então, os atos falhos também são importantes para a gente se conhecer melhor. Outro aspecto é quando a gente reage de forma exagerada, quando a gente fica muito emotivo, ou com muita raiva, ou com muita tristeza. A gente tem que parar para analisar, porque, vamos supor, uma pessoa chega atrasada, aí eu tenho uma raiva enorme, gigantesca da pessoa. Então, ali, nessa emoção exagerada, provavelmente tem alguma coisa que eu não estou tendo acesso. Por que eu estou reagindo de uma forma tão exagerada?
né? Então, isso também pode ser um caminho para você observar em que momentos você age de forma exagerada, em que situações, qual o significado desse exagero emocional. Outra coisa é um comportamento negativo, repetitivo. A pessoa fala assim, eu quero muito emagrecer, muito, muito. Mas aí ela repete aquele ato de comer doces, de comer coisas que engordam, né? Então, de certa forma, conscientemente, ela quer emagrecer, mas algum aspecto dela inconsciente deseja que ela continue a manter aquele exagero de peso, algum aspecto que ela não está tendo acesso. Pode ser que o fato de estar mais gorda dê a ela uma proteção, ela se sinta mais protegida, ou pode ser que estando mais gorda, ela vai afastar algum parceiro, algum companheiro amoroso, porque ela estando bem acima do peso, talvez ela vai ter mais dificuldade em conhecer alguém. Então, na verdade, aparentemente, ela quer emagrecer, mas no inconsciente dela existe uma força contrária a isso, né? Outro aspecto que a gente pode avaliar são os sintomas. Um exemplo, a pessoa fala assim, eu tô doida para tirar férias. Aí tira férias e começa a ficar meio deprimido, né? Vai viajar tudo e no hotel começa a ficar meio deprimido. Então seria um sintoma psicológico esse estado depressivo. Conscientemente a pessoa pensa que ela quer tirar férias, mas no inconsciente dela pode estar acontecendo alguma coisa. Ela pode se sentir culpada por ela tá de férias, algum mal-estar gerou. E, por exemplo, quando a pessoa fica muito ansiosa, né? Aí ela fala, eu fiquei ansiosa do nada, não aconteceu nada. Pode ser sim que alguma coisa esteja gerando aquele estado mais ansioso. E então, né, um exemplo, vai chegar alguém de viagem e a pessoa fica ansiosa em excesso, então tem um significado aquela vinda da pessoa, né? Todos esses aspectos, desses sintomas, dessa reação emocional exagerada, de comportamentos repetitivos negativos, por trás disso tudo, muitas vezes existe um motivo inconsciente, né? Outro exemplo, a pessoa fala assim, eu quero muito me relacionar, eu gostaria muito de ter um relacionamento, mas quando você observa, a pessoa não se dedica, não procura um parceiro, não sai de casa, não entra num site ou procura alguém pela internet. Quer dizer, existe o consciente dela, ela acha que realmente ela quer ter um relacionamento, mas talvez ela não queira, porque não procura alguém. Ou então marca encontro com alguém e esquece o encontro e não vai. Essas forças do inconsciente, a pessoa pode conseguir acessá-las estudando essa parte, analisando os sonhos, os atos falhos, as reações emocionais exageradas, os comportamentos negativos repetitivos e os sintomas, né? Então eu espero que eu tenha ajudado alguém aí que queira se conhecer um pouco mais. Tchau!